Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que mais uma vez a guerra ditou o tom do mercado e a volatilidade do petróleo acabou influenciando tudo ao longo dessa semana, inclusive as decisões dos bancos centrais sobre taxa de juros. O petróleo chegou a tocar a marca dos $120. Arrefeceu, mas mesmo assim encerra mais uma semana em alta. Dessa vez a alta foi de 8,77% e encerra cotado aos $112,19. Nós tivemos várias decisões sobre taxa de juros ao longo dessa semana e todas elas foram marcadas pela cautela. Aqui o nosso Copom iniciou o ciclo de corte da nossa taxa básica de juros. Esse corte foi de 0,25 ponto percentual. E agora a nossa taxa Selic está em 14,75. Diante aí das últimas expectativas de mercado, foi confirmado de que o Copom iniciaria o ciclo de corte de uma forma mais branda, principalmente devido ao choque do petróleo e as incertezas em relação à duração da guerra e o quanto isso vai influenciar a nossa inflação. Mesmo assim, o Copom se mostrou um pouco mais otimista e acredita que no longo prazo isso não deve afetar tanto a nossa expectativa de inflação. Além disso, a desaceleração econômica causada por uma taxa de juros num patamar muito restritivo durante muito tempo também acabou influenciando essa decisão do Copom. Já outros países como China, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e a zona do euro decidiram por manter a sua taxa básica de juros estável e, em todos os casos, foi justificado devido às incertezas trazidas pela guerra. Nos Estados Unidos, o presidente Jerome Powell acabou colocando aí que o Fed vive esse momento de incerteza e, diante disso, não prevê queda de juros para esse ano, fazendo com que o mercado jogasse a expectativa de queda de juros só para setembro de 2027. Já na zona do euro, é criada a expectativa de que pode haver até mesmo aumento da taxa de juros ainda esse ano para tentar conter a inflação. Já a Austrália foi um pouco mais além e acabou elevando a sua taxa básica de juros diante das incertezas do mercado em relação principalmente aos custos de energia. Para tentar aí baixar o preço do barril de petróleo, o governo norte-americano, que já havia removido aí as restrições sobre a exportação do petróleo russo, também removeu restrições sobre a exportação do petróleo iraniano, mais precisamente sobre cerca de 140 bilhões de barris de petróleo que já estavam em alto mar, que poderão ser exportados a partir de agora. A expectativa é de que com mais petróleo em circulação haja aí uma calmaria sobre o preço do barril de petróleo. Mas as incertezas, principalmente em relação ao escoamento da produção pelo Estreito de Hormuz, continuam pressionando o barril de petróleo. Outro problema foi que Israel atacou durante essa semana o maior campo de produção de gás natural do mundo, localizado no sul do Irã. E isso acabou pressionando ainda mais os custos de energia. Depois aí de falas do presidente Donald Trump, Israel garantiu que não irá atacar mais a infraestrutura de energia do Irã. Alguns países como Alemanha, Holanda, França e Reino Unido e Japão se mostraram dispostos a ajudar na liberação do Estreito de Hormuz, mas ainda não confirmaram o envio de navios militares, como era o desejo do presidente Donald Trump. Resta saber se o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz vai ser normalizado ao longo dos próximos dias e se isso vai influenciar na queda do barril de petróleo. Aqui no Brasil, para tentar aí corrigir as distorções na curva de juros e tentar baixar aí o preço, principalmente dos títulos públicos atrelados à inflação, o Tesouro Nacional realizou a sua maior intervenção da história no mercado de títulos. Realizou a recompra de cerca de 43 bilhões de reais em títulos públicos, entre títulos pré-fixados e títulos atrelados à inflação, de forma aí a abaixar o preço dos juros exigidos pelo mercado e tentar conter esse momento de estresse em relação aí à inflação de longo prazo.
A preocupação do mercado interno segue em relação à disponibilidade dos combustíveis. O Brasil importa aí cerca de 30% do diesel e cerca de 10% da gasolina. A Petrobras tem mantido os preços internos mais baixos do que a cotação internacional. Estima-se que hoje a diferença entre o preço praticado pelas refinarias da Petrobras no Brasil em relação ao preço no exterior do diesel dê aí uma diferença de cerca de R$ 2,70, enquanto a diferença no preço da gasolina é de R$ 1,50. Porém, a Petrobras não tem conseguido aí atender a demanda das distribuidoras e é necessária a importação. Para não faltar combustível dentro do mercado interno, a Vibra, que é uma das principais distribuidoras, principalmente para os postos Petrobras, anunciou que está aí dobrando a sua importação de óleo diesel. O problema é que esse óleo diesel importado, ele vem mais caro, então há a necessidade de repassar esse preço para o consumidor, que aliás já sofre com o aumento dos combustíveis nas bombas. O preço tanto da gasolina quanto do óleo diesel subiu bastante nos últimos dias, mesmo o governo federal tendo feito aí intervenções como cortado o PIS/COFINS para o óleo diesel e também ter criado aí um subsídio para os produtores de óleo diesel. Outra medida provisória editada pelo governo essa semana para tentar aí evitar uma greve dos caminhoneiros diz respeito ao aumento da fiscalização em relação à prática da tabela do frete mínimo. Diante da ameaça dos caminhoneiros aí de realizar uma greve, o governo editou essa medida provisória, aumentando a fiscalização da ANTT e também implementando multas pesadas, que podem chegar aí a cerca de 10 milhões em caso de reincidência de empresas que não praticarem a tabela do frete mínimo. Diante dessa medida provisória, as associações dos caminhoneiros adiaram por 7 dias a implementação de uma greve. Na próxima semana, eles irão se reunir novamente e também terão reuniões com o governo federal para tratar aí de outras demandas da categoria. As bolsas seguem sofrendo com a pressão em relação às incertezas do conflito no Oriente Médio. Nosso Ibovespa encerra essa semana em queda de 0,81%. O dólar, apesar de ter subido bastante na sexta-feira, encerra essa semana em leve queda de 0,18%, cotado aos R$ 5,31. Lá fora, as bolsas sofreram bastante. O S&P 500 caiu 2,52%, a Nasdaq caiu 3,10% e o Dow Jones caiu 2,42%. Já na Europa, o Stoxx 600 caiu 3,84%. Mesmo com o início do ciclo de queda da nossa taxa básica de juros e com a intervenção do Tesouro Nacional, os juros futuros continuaram pressionados essa semana. O DI para janeiro de 2027 encerrou essa semana em alta de 0,13 pontos percentuais, cotado a 14,42%. Já a renda fixa continua em queda. O IMA geral, que mede aí a carteira geral de títulos públicos, caiu 0,02% essa semana. Já os pré-fixados, que são mais sensíveis aí à taxa de juros, principalmente a taxa de juros de longo prazo, caíram 0,58% ao longo dessa semana. Na cotação aí das commodities, o minério de ferro também registrou alta de 0,71%, encerra cotado com a tonelada aos US$ 105,91. Nós tivemos ainda a confirmação da saída de Fernando Haddad do comando do Ministério da Fazenda. Fernando Haddad, que assumiu no início do novo mandato do governo Lula, deixa aí um legado de 28 impostos criados ou majorados ao longo do tempo que esteve à frente do Ministério da Fazenda. Mas mesmo conseguindo aí renovar recordes dentro da arrecadação federal, a nossa dívida pública superou a marca dos 79% do PIB. No lugar de Haddad, assume Dário Durgam. Mestre em Direito, até então, Durgam era o número 2 dentro do Ministério da Fazenda e é homem de confiança de Fernando Haddad. Nós tivemos ainda a divulgação do nosso IBCBR, Índice de Atividade Econômica divulgado pelo Banco Central, considerado uma prévia do nosso PIB. Registrou alta de 0,8% no mês de janeiro.
mostrando uma recuperação da nossa economia, principalmente do setor de serviços. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da ata da última reunião do Copom. E o mercado vai estar de olho aí nas expectativas do futuro em relação à nossa taxa de juros. Tem também a divulgação da prévia da nossa inflação oficial, o IPCA 15. Mas o mercado ainda vai estar muito turbulento, principalmente em consequência do conflito no Oriente Médio. Muito obrigado e até a próxima semana.